Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula dando continuidade agora à matéria do PET, iniciando o PET 4. A gente vai continuar falando sobre povos indígenas, agora os primeiros contatos que os povos indígenas aqui do Brasil tiveram com os povos portugueses que vieram aqui para o Brasil. E já viu um pouquinho como foi os indígenas com os espanhóis, agora os indígenas daqui com os europeus. Bom, os primeiros contatos que tiveram entre portugueses e indígenas aqui no Brasil foram relativamente pacíficos. Os portugueses procuravam saber quais riquezas tinham aqui no território brasileiro. Então, eles contavam com a ajuda dos índios para que eles conseguissem falar para os brasileiros o que tinha de importante aqui no território brasileiro. Entretanto, os portugueses decepcionaram muito. Ao contrário do que tinha acontecido na América Espanhola, onde os espanhóis se depararam com impérios como Azteca e Inca, que tinham ali grandes civilizações e que principalmente tinham metais preciosos ali em evidência, aqui no Brasil não tinha nada disso, até porque o indígena brasileiro não sabia lidar com metalurgia, não via assim, uso no metal. Então, não tinha riquezas aparentes do território brasileiro, e por conta disso o Brasil foi meio que deixado de lado ali. A primeira atividade econômica envolvendo o Brasil foi a extração do pau-brasil, daí o nome do nosso país ser Brasil. O pau-brasil é uma madeira avermelhada, de onde os portugueses tiravam pigmento, tinta, para pintar tecidos. Era uma cor, um vermelho muito vívido, que era usado principalmente nas roupas das monarquias da Europa. Era um tom muito diferenciado de vermelho. E o pau-brasil conseguia fornecer isso. Só que era uma economia que não precisava dos portugueses morarem aqui no território, nem nada. Então, por conta disso, os portugueses fizeram um sistema em que os índios faziam a maior parte do trabalho. Os índios eram responsáveis por cortar a madeira, por transportar a madeira, por armazenar as madeiras nas chamadas feitorias, nos armazéns, e quando os navios portugueses viessem aqui para o Brasil, isso acontecia de 6 em 6 meses aproximadamente, eram os indígenas que levavam a madeira até os navios. Em troca disso, os portugueses pagavam os indígenas com bijuterias, ferramentas e armas. Esse sistema de troca, onde alguém fornece a mão de obra e é pago com mercadorias, é chamado de escambo. Então, essa forma de tratamento da mão de obra indígena, nesse princípio, foi através do escambo. Nesse mesmo período em que os indígenas começaram a trabalhar na extração do pau-brasil, os portugueses também mandaram para cá os jesuítas, com a missão de catequizar esses povos e também estabelecer uma comunicação entre indígenas e portugueses. Foi graças à ação dos jesuítas que ocorreu a chamada aculturação dos povos indígenas, em que a cultura indígena foi aos poucos sendo substituída por uma cultura portuguesa. A religião indígena foi sendo esquecida ali, foi sendo substituída pela religião cristã. Os índios começaram a ser obrigados a usar vestimentas, a falarem o português e abandonar seus idiomas originais, ou seja, foi havendo uma substituição da cultura. Isso foi um dos males que aconteceu com os povos indígenas aqui do Brasil. Em um segundo momento, o indígena vai começar a ser usado como escravo. Mas isso é quando começar, por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar aqui no Brasil. A gente deve estudar em algumas aulas aí para frente.
Uma outra coisa que atormentou muitos povos indígenas aqui do Brasil foi similar ao que já tinha acontecido a outras populações da América, que foi as epidemias, as doenças que atingiram os povos aqui da América. Muitos indígenas acabaram morrendo por conta do simples contato que tinham com os portugueses devido à falta de imunidade que seus corpos tinham para as doenças europeias. Os portugueses também sofreram com as doenças que tinham aqui no Brasil, febre amarela, febre tifoide, mas como o número de europeus que vinham para cá era menor do que o número de indígenas que já estavam aqui, não se fala tanto das mortes de portugueses, de epidemias em Portugal. Já que no Brasil, sim, porque os indígenas permaneciam aqui. Eles ficavam doentes e iam espalhando para a tribo inteira. Até pela falta de saneamento, falta de alguns hábitos de higiene, a proliferação dessas doenças era mais rápida entre os povos indígenas. A gente não pode falar que foram coisas ruins que aconteceram nesse contato entre portugueses e indígenas. Houve muita troca cultural também. Os indígenas foram obrigados a aprender muita coisa com os portugueses, mas os portugueses também aprenderam muitas coisas com os indígenas. Alguns alimentos que nós utilizamos hoje em dia, por exemplo, mandioca, várias frutas tropicais, nós aprendemos a consumir justamente por conta dos indígenas já consumirem isso aqui no território. Algumas palavras, alguns nomes de cidades, por exemplo, todos eles vêm de uma origem indígena. Mas isso a gente já estudou um pouquinho ano passado, quando eu falei da formação da cultura nacional. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Junto com o vídeo, eu vou colocar também um escrito lá no grupo, um textinho lá no grupo, para vocês consultarem. Porque eu sei que muita gente não tem disponibilidade da internet o dia inteiro. Então, se já tiver salvo lá no WhatsApp, já tiver consultado lá, já é bom para consultar e fazer os exercícios. Esse texto tem alguma relação sempre com os exercícios lá do PET, então vocês vão poder consultar à vontade. Nessa quarta-feira, já que trocaram as aulas, eu vou estar dando aula na outra escola também. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar à vontade, não se assuste se eu demorar para responder, porque eu vou estar dando aula para as outras turmas que eu tenho aqui em Muzambinho. Então, assim que dá um tempo, eu olho no WhatsApp e tento responder o mais rápido possível, mas não se apavora não, que uma hora eu consigo responder isso para vocês. Certinho, gente? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam fazendo as atividades do PET tudo certinho, e me despeço então de vocês agora nesse momento. Falou, galera!